Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um CESP Entrevista. Nessa edição, falaremos de um assunto muito importante, que é saúde mental e violência psicológica no trabalho. Para tratar do tema, temos um convidado e duas convidadas especiais que compõem a equipe técnica do DIESAT, que é o Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisas de Saúde e dos Ambientes de Trabalho. Conosco, Eduardo Bonfim, que é pesquisador e coordenador técnico do DIESAT. Ele é administrador e especialista em saúde do trabalhador e ecologia humana pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Também está conosco Patrícia Marafon, que é pesquisadora em saúde do trabalhador e da trabalhadora, técnica do DIESAT. Ela é psicóloga e mestre em políticas sociais e dinâmicas regionais pela Universidade Comunitária da região de Chapecó, a UNO Chapecó. Também conosco, Josi Salles, que é pesquisadora em saúde do trabalhador e da trabalhadora, técnica do DIESAT. Ela é sanitarista, bacharel em saúde coletiva pela Universidade de Brasília, a UNB. Muito bem-vindo e bem-vindas. Eu agradeço muito essa oportunidade de estar com vocês. Vou começar aqui nossa entrevista. Hoje é uma edição especial para o CESP Entrevista, porque temos três convidados. Vou já passar a bola aqui para a Josi Salles, para a gente começar a conversar sobre esse trabalho importante que o DIESAT realizou agora, que é o lançamento da cartilha Eu Preciso Falar, a violência no trabalho. Josi, o que motivou essa iniciativa e como que esse trabalho foi desenvolvido? Bem, o que motivou, né, essa produção dessa cartilha? Qual foi a iniciativa que teve? Né? Ela foi desenvolvida juntamente com toda a equipe, né, assim como nossos projetos são desenvolvidos. Há um trabalho em conjunto com a participação, né, de cada um da equipe dentro dos seus conhecimentos. Né? Então, diante dessa metamorfose também que nós vivenciamos no nosso mundo do trabalho, os impactos, né, que são vivenciados diariamente pelos trabalhadores, como a reforma trabalhista, né, que flexibilizou ainda mais as contratações de trabalho, abrindo margens a diversos tipos de contratações, subcontratações, perdas de direitos trabalhistas, né, flexibilização, assim. E aí foi um dos motivos também, foi os relatos dos trabalhadores ao longo de todos esses anos, né, de existência do DIESAT, né? Eles vêm falando dessas altas taxas de desocupações, dos empregos precarizados, né, que acarretam diversos tipos de adoecimento. Então, a saúde do trabalhador, ela não está desconectada, né, das doenças físicas, né, e as doenças psicossomáticas. Então, essas consequências da violência do mundo do trabalho impactam, né, e refletem muito na saúde mental, né, do trabalhador e da trabalhadora. Então, é necessário falar sobre esse tema o ano inteiro. Patrícia, passo então aqui a bola para você. Como é que a cartilha dá conta aí de uma série de situações de violência psicológica no trabalho? Mas como é que isso se manifesta? E quais as consequências, né, dessa violência psicológica no trabalho? Porque pode parecer uma coisa ali, uma chatice, trabalho é isso mesmo, não é diversão, mas qual é a seriedade disso e como é que isso se manifesta? Não temos receita pronta. E a gente sempre costuma comentar e trazer, né, principalmente assim, que hoje a gente vive num território e num país que, historicamente, a gente sabe, né, que o trabalho edifica o homem, né, então, assim, Deus ajuda quem cedo madruga, então a gente traz esses itens e sempre nos nossos questionamentos, porque falar de violência psicológica no trabalho ainda é um tabu. Muitas vezes, não só em relação aos próprios empregadores com os seus trabalhadores, mas os próprios trabalhadores no seu dia a dia não conseguem se perceber que estão adoecendo. E quando falo em tabu, porque ele é um problema global, ele não é só a nível de Brasil. Então, a gente precisa também olhar para o contexto que a gente vive e, historicamente, para essa cultura que se tem sobre a violência psicológica no trabalho.
E aí, sim, né, falando especificamente dessa violência, a gente sabe que ela se manifesta em relação ao quê, né? Sobrecarga de trabalho, pressão por metas, tudo isso a gente sabe que acaba acarretando não só o adoecimento psíquico dos trabalhadores, mas se transforma do adoecimento físico, muitas vezes. E a gente sabe que, cotidianamente, a gente vê nas mídias, vê nas redes sociais, né, trabalhadores que estão adoecendo. Então, quando se traz a violência psicológica do trabalho, a gente tem que olhar também para o cotidiano do trabalhador em relação ao lugar que ele está inserido, né? E essa empresa, a cultura dessa empresa, essa cultura organizacional que essa empresa tem, precisamos olhar também como que é a rotina desse trabalhador dentro dessa empresa, né? Temos uma CIPA dentro da empresa, temos um psicólogo dentro da empresa, temos ações de prevenção dentro da empresa, temos ações de educação dentro da empresa sobre o que é a violência psicológica no trabalho, o burnout, né? O assédio moral, então assédio sexual que muitas vezes se manifesta também dentro desse campo. Então a gente abre por uma discussão de um leque muito vasto quando a gente vai falar da violência psicológica no mundo do trabalho. Ele não é algo específico e isolado. E muitas vezes o trabalhador não se percebe. A grande maioria das vezes não se percebe justamente por essas questões que eu acabei trazendo no início, né? O trabalho edifica o homem. Como é que esse espaço que me edifica, que me torna sujeito, me causa sofrimento? Então, acho que é importante a gente começar a olhar para esses lugares também, né? E complementando muito a fala do nosso coordenador pedagógico, né, Rogério de Jesus, ele fala que não se pode naturalizar a violência no trabalho, né? Não é possível que ainda se associe muito o trabalho com o adoecimento. Trabalhadores não precisam adoecer devido ao trabalho, né? Não, então, o que ele falava, que era muito uma exceção, hoje é muito regra. Isso é uma fala, né, do Rogério. Então, não é natural o trabalhador adoecer e morrer em decorrência do trabalho. E muitas das coisas que a gente acaba hoje acompanhando e percebendo no mundo do trabalho, que às vezes não é divulgado, é o próprio suicídio. A gente sabe que ele é um tabu, né, e poucas pessoas falam, mas eu acho que nós precisamos trazer isso para dentro das empresas como uma forma de educação dos nossos trabalhadores, com campanhas. Nós temos aí o Setembro Amarelo para isso, mas a gente fala que saúde mental não é só nas datas específicas de Janeiro Branco e Setembro Amarelo, é o ano inteiro. Nós temos que falar todos os dias e o ano inteiro, porque é algo que a gente precisa tirar esse véu da saúde mental e trazer algo para o nosso cotidiano, campanhas, conversas com os nossos trabalhadores. Então, quando eu falo da importância dos profissionais dentro das empresas para olharem para esse cenário, para esses espaços, é fundamental que a gente consiga também conversar com os nossos trabalhadores sobre isso, né, orientá-los sobre isso. E aí também entra um papel fundamental dos sindicatos, porque o sindicato tem esse papel também em orientar os seus trabalhadores. Então, a gente só vai conseguir desmistificar esse tabu da saúde mental, do suicídio, né, em relação a isso, se a gente falar com os nossos trabalhadores, se a gente acolher os nossos trabalhadores, se a gente passar a ouvi-los de fato. E ouvir o trabalhador não é só falar de reajuste salarial, muitas vezes eu preciso saber como é que está lá o filho daquele trabalhador, como é que está a família, e aí como é que você está, acho que é se aproximar desse trabalhador para conhecer também o universo que ele está vivendo, e para ele se sentir acolhido, e diante de uma situação de adoecimento, ele também possa se sentir tranquilo em manifestar ao seu empregador. A gente tem estatísticas em relação aos problemas de violência psicológica, de saúde mental no trabalho? Que números são esses e que universo abarca esses números disponíveis, tendo em vista todos esses informais que proliferaram aí no Brasil nos últimos anos? Temos muitos dados, né, estatísticas são muito altas, infelizmente. Segundo os dados da Previdência Social, né, foram notificados comunicação de acidente de trabalho, CAT, entre os anos de 1999 e 2020, mais de 254 mil notificações de transtornos mental relacionados ao trabalho, né. Segundo os dados do Ministério da Saúde, só no ano de 2022,
os casos de transtornos mental relacionados ao trabalho foram mais de 2.100 notificações, e eles são muito mais evidentes quando notificados nas mulheres, correspondem a mais de 66% das notificações do sexo feminino, né, sendo correspondendo a 33%, mais aproximadamente, do sexo masculino, né, e a faixa etária, né, de maior ênfase, ela ocorre entre a faixa etária de 30 a 49 anos de idade. Então, você vê uma faixa etária de adultos jovens sendo impactados muito, né? É uma idade muito produtiva, é uma idade de trabalho, né? Então, você vê um impacto muito grande. E como isso reflete muito na saúde de nós mulheres, com esses dados tão altos, né, esses indicadores tão altos. Nós temos uma sobrecarga de trabalho muito grande. Então, recai sobre a mulher o excesso dessa jornada de trabalho, muitas vezes dupla, tripla jornada de trabalho, desse trabalho que ele não é reconhecido e não valorizado, né? Porque recai sobre nós esse cuidado com a família, com a casa, com os idosos, com a criança, né? Então, a gente acumula essa jornada, né? E aí elas são refletidas nesses dados. Esses números refletem a saúde de pessoas, né, que são afetadas por essa saúde, né, mas que refletem toda a sua família, né, todas aquelas pessoas que vivem ao redor daquela pessoa, tanto no seu ambiente familiar quanto no seu trabalho também. E essa notificação, essas notificações que são altas, a gente pode considerar que são subnotificações em relação à realidade do mundo do trabalho, porque os informais todos estão fora desse número, embora a gente possa imaginar que estão submetidos a esses problemas de diversas ordens, não é isso? Com certeza, Rita, porque quando eu falo de CAT, é uma comunicação de trabalho de trabalhadores formais, né? E aí, os trabalhadores informais, a quem eles recorrem? Eles recorrem, com certeza, à nossa rede de atenção à saúde, que é o nosso SUS que está disponível, né? Mas, além disso, eles estão por conta própria, né? Eles são responsáveis, muitos, por todos os custos que recaem sobre esse trabalhador, né, em relação ao seu trabalho, né? Mas eles estão sem uma assistência previdenciária, né, sem ajuda, então eles são responsáveis, né, pelo seu próprio trabalho. Eduardo, a gente estava ali antes de começar a nossa gravação, você estava destacando a importância de, quando se pensa em saúde do trabalhador, pensar em saúde integral, e não só na saúde ocupacional. Como que é essa história de saúde integral do trabalhador e como é que se consegue dar conta dessa demanda? Na verdade, assim, Rita, na verdade, quando nós pensamos discutir saúde do trabalhador e da trabalhadora, é, na verdade, um grito da nossa representação enquanto classe a toda essa violência que nós vivenciamos em todas as atividades econômicas, né? Nós estamos falando aqui da centralidade que o trabalho tem em nossas vidas, porque ele determina o nosso modo de sobrevivência, que tipo de cultura que nós temos, que tipo de acesso à saúde que nós temos, que tipo de moradia, transporte, né? Por exemplo, recentemente, nós tivemos na cidade de São Paulo a paralisação da greve dos metroviários. Qual é o impacto da modo de sobrevivência das pessoas de tentarem chegar ao local de trabalho e não terem condições de trabalhar? Esse é um exemplo. E aí o empregador sobrepõe a meta, o desafio. Então, por isso, desta perspectiva de discutir toda essa violência do trabalho, porque a naturalização de toda essa violência econômica, do capital e tantas outras situações compostas, que não é de agora, né? Nós estamos falando aqui de 2023, mas na gênese da nossa entidade, na sua criação, isso muito que Josi retratou para a gente aqui nos dados. Na década de 80, fim da década de 70, eram mais de 2 milhões de trabalhadores adoecidos ou acidentados em decorrência da forma de trabalho, do tipo de trabalho, sejam ele na área industrial ou, como você bem citou, naquele período ainda camuflado, mas existente, também informal, porque existiam as boleiras, existiam as domésticas, existiam tantas donas de casa que trabalhavam por conta de toda essa sobrevivência que nós temos em decorrência do modo que temos insercido economicamente aqui no nosso país. E isso tudo, já daquele período, vem como um boom de inquietudes, de indignações, de cansaço da nossa parte, porque tudo isso sobrepõe a nossa condição, tudo isso sobrepõe a violência a nós, né, trabalhadores e trabalhadoras.
Então, desta maneira, o movimento sindical, e aí a gente convida os companheiros aqui do Sindicato dos Engenheiros a resgatar um pouco essa história, porque naquele período o movimento clamou por melhores condições. E clamar por melhores condições significava trazer o saber de cada um e de cada uma. Por isso, organizaram, então, as Semanas de Saúde do Trabalhador, e destas Semanas de Saúde do Trabalhador, criou-se, então, o DIESAT, que é esse nome bem ampliado que você trouxe aqui no início, de um espaço de nós, de cada um e cada uma, para trazer esse saber e, deste saber, dignificar a nossa condição de sobrevivência, contra-argumentar a violência em todos os aspectos, físicos, mas principalmente também aqui hoje em dia, como está evidenciado, o mental. Nesse aspecto, e ao longo da nossa história de transformação e de luta, nós construímos o Sistema Único de Saúde, e dentro do Sistema Único de Saúde, não nesse aspecto da apenas o tratamento da doença, mas como promover a saúde, como discutir essa situação de prevenir o adoecimento, de prevenir toda essa violência que as meninas nos citaram anteriormente. Com isso, nós dissemos, nós, trabalhadores, e vocês, trabalhadoras, disseram que precisávamos de uma política nacional de saúde do trabalhador e da trabalhadora, isso nós dissemos na década de 80, que isso seria um escudo, isso seria uma forma de contra-argumentar toda essa violência psicossocial no mundo do trabalho e de tantas outras circunstâncias. Por isso, Rita, me estendi para dizer o seguinte: a discussão da violência do trabalho não se restringe à doença ocupacional. Ela se amplia a toda a violência urbana que nós temos, a toda essa descaracterização social, né, que os piores postos de trabalho têm cor, que a gente não discute, o racismo institucionalizado. Então, discutir a violência existente do mundo do trabalho é discutir o racismo, é discutir a violência contra a mulher, é discutir a violência da questão de gênero e escolhas e opções sexuais, né? Então, são várias as violências e nós, na saúde do trabalhador, contra-argumentamos toda essa situação. Por isso que o capital tem esse receio de discutir e não consegue mexer neste campo. E este ainda é o espaço em que nós, atores do movimento social, do movimento sindical, do movimento estudantil, do movimento de mulheres, do movimento negro, de todos os movimentos do controle social, temos como instrumento de contra-argumentação. Por isso que é fundamental nos apropriarmos da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, da Política Nacional de Vigilância em Saúde, e hoje o espaço denominado ainda como DIESAT significa um ambiente de luta por representar o saber de cada um e de cada um. Então, não tem um saber congelado, como bem citou o Pati aqui, da receita de bolo, e sim tem uma discussão pactuada por nós todos para enfrentarmos essa violência do mundo do capital. Em síntese, é isso, né? E aí o DIESAT vem nessa perspectiva, mesmo numa gangorra de sobrevivência, porque também falando do nosso movimento sindical, a saúde do trabalhador ainda não é prioridade. O sistema de saúde público, que é o nosso SUS, não é prioridade. E por isso que a gente tem que dar uma puxada de orelha nos nossos camaradas, nos nossos companheiros, nas nossas companheiras, porque o absenteísmo está aí, a culpabilização do trabalhador de maneira individual está aí, e quando tem essa situação por parte dos empregadores, enfrentar de maneira individual, enfrentar de maneira isolada, é derrota certa. E quando nós discutimos a promoção e a prevenção da saúde, significa o enfrentamento a essa violência, significa implementar as políticas públicas, significa uma identidade de classe, e é isso que a gente tem tentado com todas as ações do DIESAT ao longo desses 43 anos, que aí a gente convida vocês aqui a discutir várias coisas. Um outro recorte, Rita, a primeira pesquisa de saúde mental desenvolvida pelos trabalhadores, não pela academia, foi desenvolvida aqui pelo DIESAT em 1984, ou seja, naquele período já se discutia a violência mental em decorrência da produtividade frente a esse capitalismo selvagem, como diriam os titãs, né? Então essa é toda a tentativa de contra-argumentação e vitória, porque apesar de todas as dificuldades, estamos aqui sobrevivendo, seja o movimento sindical, seja o DIESAT, mas de maneira especial o controle social, porque recentemente, inclusive, nós vencemos uma situação extrema,
né, que a gente, independente das opções políticas de cada um, nós vencemos uma realidade de agressão e culpabilização do outro lado, e não, de fato, quem tem culpa por tantas violências vivenciadas nos dias como nós encaramos nos dias de hoje. Eu imagino que nós tenhamos avançado em relação à saúde e segurança do trabalhador, de um modo geral, desde os anos 80, até pela criação das semanas, que deu origem ao DIESAT, etc. Mas nesse aspecto da saúde mental, se fala muito mais nisso, sobre isso. A questão ganhou visibilidade, ou realmente a reestruturação produtiva a partir dos anos 90, toda a mudança da dinâmica social, a internet, as redes sociais, enfim, toda essa lógica diferente no mundo do trabalho e na sociedade em geral, provocaram mais casos? Que nós estamos vivendo agora um mundo pós-pandemia. Pandemia, quem teve o acesso e a possibilidade trabalhou em home office, tinha acesso às tecnologias. Então, essa sobrecarga de atividade também se deu com a pandemia. Quando a gente vem falando das tecnologias, desse avanço que se teve, foi bom, esse boom auxiliou, mas, da mesma forma, né, aumentou muito o índice de adoecimento mental e pressão pelo trabalho, porque muitas vezes o trabalhador sai do seu trabalho fisicamente, mas ele não se desconecta, ele não sai do celular, ele continua respondendo o chefe no WhatsApp, ele continua respondendo o supervisor no WhatsApp, respondendo e-mail, enfim. Então, acho que é fundamental a gente olhar também para isso, que em relação ao avanço das tecnologias, nanotecnologias que também possibilitaram, de uma certa forma, o avanço no mundo do trabalho, em vários aspectos, por outro lado, aumentou, sim, né, o número de adoecimento mental, o número de afastamentos no trabalho em decorrência da saúde mental. E por isso que quando o Edu fala, a Josi também traz, a gente bater nessa tecla, né, da educação, né, da promoção de saúde, é para a gente conseguir olhar, retroceder um pouquinho, para conseguir olhar para o trabalhador de fato, antes do celular, olhar para aquele trabalhador além de um número, né, olhar de fato para aquele sujeito. Então, é importante, sim, a gente considerar os aspectos e esses avanços das tecnologias, mas principalmente olhar para o trabalhador enquanto ser humano. Ele não pode sair do trabalho e continuar respondendo o chefe, enfim, né? E como a gente consegue desconstruir isso nesse mundo que está cada vez mais, né, com maior sobrecarga e cada vez mais corrido. Então, são os desafios, sim, mas é um desafio que a gente precisa, sim, trabalhar com educação, muita promoção de saúde e muita educação. E também, olhando para esse cenário, trazer os sindicatos e trazer também os movimentos sociais para as discussões desses temas, né? Que a gente possa também trazer os nossos companheiros, como o Edu traz, para essas discussões, para eles também conhecerem, né? Conhecerem essa realidade, entenderem o que é o adoecimento mental, né? O que é a violência psicológica, o que é um assédio moral no trabalho, um assédio sexual no trabalho. Então, assim, se a gente não trazer isso para os trabalhadores, muitas vezes eles estão sofrendo, eles não estão enxergando, né, que isso gera sofrimento, que não se desconectar gera ansiedade, né, gera síndrome do pânico, muitas vezes, né, insônia. Então, a gente sabe que a má qualidade da alimentação, má qualidade do sono, tudo isso também acaba desencadeando outros fatores no dia a dia desse trabalhador. E o adoecimento mental vem, né, é um boom também. Paty trouxe realmente uma retrospectiva muito boa, né? Assim, na fala dela, ela conseguiu contemplar tudo isso. E sobre essa modalidade de trabalho que ela apresentou aqui, esse home office, né? Que tem distanciado esse trabalhador do seu espaço de trabalho, dos seus colegas de trabalho, e acaba isolando esse trabalhador. Isso também gera um adoecimento, né? Porque ele fica sem o apoio, sem as redes de apoio também do trabalho, né? Então, temos que procurar estratégias de promoção, de agregar esses trabalhadores e pensar de como essas modalidades, essas novas formas estão adoecendo cada vez mais o trabalhador, né? Quais são as estratégias que nós, do movimento sindical, nós, dos movimentos sociais, do controle social, podemos usar, né? E aí ela aponta como um dos caminhos é esse, né? A promoção da saúde, a prevenção, através de ações de informação, de comunicação, uma comunicação de fácil entendimento para os trabalhadores, né? Uma clara, uma comunicação direcionada para cada trabalhador de cada categoria específicos, né? Mas precisamos falar, assim como a nossa cartilha traz, né? É preciso falar. Então, temos que quebrar esses tabus e levar a comunicação, né? De forma clara,
né, para todas as categorias de trabalhadores. Recentemente, a Organização Mundial da Saúde, em período, inclusive, pré-pandemia, nós tivemos dados que apontavam que 1 bi, e aí não me façam pergunta do tamanho do que significa isso, mas 1 bilhão de pessoas, incluindo adolescentes em todo o mundo, vivenciam alguma situação de transtorno mental, né? E dessa quantidade de pessoas, qual é a possibilidade de dimensionar o que isso tem de impacto advindo do mundo do trabalho? Já que uma vez que também discuti isso, perpassa por situações de tantas, porque parece que a gente adoece porque tem o Big Brother Brasil, porque tem o Corinthians que não está ganhando o Campeonato Brasileiro, e não em decorrência da violência do trabalho, né? Mas que o suicídio vem entre cada 100 mortes, ocupando uma significativa parcela desse montante. E outro dado extremamente importante, recentemente divulgado também pela Organização Mundial da Saúde, é que o Brasil, nos últimos anos, lidera essa questão dos maiores casos de ansiedade no mundo. Tudo isso em decorrência, por exemplo, dessas situações citadas aqui por Patrícia e Josi. Entre elas, a situação da depressão e da ansiedade de maneira absurdamente colocada. E o pior, além de absurdamente colocadas, elas estão a cada dia sendo naturalizadas, né? Então, com essa naturalização desta violência, a situação em que o burnout, a situação em que saúde mental, hoje em dia, inclusive, estão virando chacotas, é mais ainda um fator que nos entristece. E ao nos entristecer, nos individualiza, nos culpabiliza, nos separa. Por isso que esta questão de discutir saúde do trabalhador ampliada significa também acolher a discussão da saúde ocupacional em decorrência da sua atividade laboral, seja no ramo dos engenheiros, seja no ramo dos motoristas, seja no ramo dos bancários, seja na informalidade, porque 60% de hoje dos trabalhadores do Brasil, como você bem citou, estão nos informais. Se nós estamos nos informais, quer dizer o seguinte, que nós éramos engenheiros, precisamos sobreviver e estamos migrando para trabalhadores de plataforma, entregadores de pizza, trabalhadores de Uberes, né, na uberização, né, ou mantemos-nos como engenheiros terceirizados, quarteirizados, contratados, advindos de outras categorias da construção civil, por exemplo. Então, são todas essas situações de violências que nos levam a essa situação de naturalização da situação da doença mental, da saúde mental abalada, da depressão, do burnout e tantas outras situações já vivenciadas com essa violência. Então, para nós é extremamente preocupante, por isso que o DIESAT vem tentando contra-argumentar toda essa situação, porque não é fácil, né? Hoje, esse aparelhinho aqui, ó, parece que a gente está super natural, né? A gente vivencia uma situação de não ser permitido a desconexão, nós não temos direito à desconexão, então tudo isso vai sobrepondo. E com isso tem um reflexo no impacto da vida familiar, da vida religiosa, independente da doutrina, do contexto cultural, independente do gosto. Então, tudo isso é discutir saúde do trabalhador. Por isso que discutir saúde do trabalhador e da trabalhadora, tem que corrigir sempre, porque essa discussão da igualdade é fundamental, porque isso também já é uma violência, né? Não existe a igualdade entre os homens e as mulheres, por isso que é discutir saúde do trabalhador e da trabalhadora, é discutir a saúde ocupacional, é discutir a medicina do trabalho, e isso é discutir tudo isso que vocês entendem das situações vivenciadas nas quatro paredes e no contexto social que nós vivenciamos para além vítimas dessa violência advinda do trabalho. Então, essa é o enfrentamento. E, para isso, o movimento sindical tem um papel ímpar de ocupar os espaços coletivos. Por exemplo, quantas de nós aqui, engenheiros, sabemos que podemos ocupar os conselhos municipais de saúde de cada um dos nossos territórios, independente do nosso município? E ocupar esses conselhos municipais de saúde significa discutir o quê dentro desses espaços? Que comissões existem que discutem saúde do trabalhador? E quando a gente fala de discutir saúde do trabalhador, discutir a saúde ocupacional, a limitação do ambiente de trabalho, ou o impacto que esse tipo de trabalho tem no nosso território.
E aí a gente abre para tantas outras discussões. Então, veja, Rita, a gente faz a discussão micro e a discussão macro, e todas elas entrelaçadas, porque saúde do trabalhador é isso, saúde do trabalhador e da trabalhadora é isso, é transversalizar a discussão. E é por isso que a gente convida os companheiros e companheiras dos engenheiros aqui a estarem conosco nas discussões que o DIESAT vem desenvolvendo. O DIESAT vem fazendo várias formações. Nós atuamos em vários pilares: pesquisas, estudos, publicações, narrativas que desenvolvem a partir do saber do trabalhador e da trabalhadora, e principalmente o processo de formação. Sem a orientação, nós ficamos desinformados, e estarmos desinformados é isso que esse capitalismo selvagem quer, né? Pessoas chocadas em vez de unidas, né? Então, essa é uma perspectiva. Parece muito filosófico, mas no fundo, é uma concretude necessária que precisamos unir forças aqui para discutir, sem rompimento, sem receios, né? E com enfrentamentos. E é isso, é bem importante notar ali que é o trabalhador e a trabalhadora, porque os dados que a Josi informou aqui já mostram como as mulheres são as maiores vítimas, digamos assim, né, do problema. No caso das engenheiras, que são profissionais, que são ainda hoje muito minoritárias na profissão, 20% só de todos os profissionais registrados no Brasil são mulheres. Se a engenharia é um desafio entrar na faculdade, é um desafio concluir a graduação, e é um desafio entrar no mercado de trabalho, é uma profissão desafiadora. As mulheres têm esses desafios múltiplos, porque enfrentam ali a discriminação, a formação às vezes melhor que a do colega, mas isso não é reconhecido, é o mesmo trabalho com salário menor, a dificuldade para ascender, a dificuldade para liderar. Os engenheiros muitas vezes têm posições de liderança nos vários setores, e para as engenheiras esse caminho é mais difícil. Isso faz com que muitas abandonem a profissão, inclusive. Tem uma disparidade entre o número de engenheiras formadas e o número de engenheiras no mercado. Então, tem um caminho importante aí para as mulheres em geral e para as engenheiras também no mundo do trabalho. Eduardo, você, Josi e Patrícia falaram bastante aí sobre os desafios, a importância da comunicação com os trabalhadores, a importância de enxergar o trabalhador como um ser humano, mas, assim, tentando resumir um pouco o caminho das pedras para uma organização que esteja ali, queira resolver essa situação, né? É uma dificuldade até para o próprio colega, porque você tem um colega que às vezes passa por uma situação que é semelhante à sua, mas para ele o problema acontece e você pode ter dificuldade para entender isso. Numa doença física, eu não fico questionando, eu não peguei esse vírus, por que ele pegou e ficou de cama? Ninguém fala isso, né? Mas nas questões psicológicas, de saúde mental, gera um pouco, às vezes, essa incompreensão. Qual que é esse caminho das pedras? Na nossa cartilha, e as meninas vão poder aprofundar melhor depois, tem inclusive as possibilidades, enquanto trabalhador e trabalhadora, de como a gente pode soltar a voz nesse aspecto, que foi um pouco do que o Josi falou. Nós temos os caminhos que denunciam essa violência psicossocial que temos vivenciado em cada um dos tipos de trabalho. Se no nosso segmento dos engenheiros a gente sofre, homens e mulheres desse tipo, aonde a gente pode denunciar? Tem o Ministério Público do Trabalho. Aí uma coisa que eu trago, Rita, é o papel importantíssimo da nossa representação de classe. O sindicato tem que ser um espaço de acolhimento desses trabalhadores e trabalhadoras. Nós temos que desenvolver salas de conversa, rodas de conversa, que permitam o acolhimento desses trabalhadores e das trabalhadoras. Espaço de compartilhar toda essa situação significa unir esse enfrentamento. Então, essas coisas simplórias, assim, sabe? Reuniões de acolhimento por parte do sindicato tem uma transformação ímpar para quem já é vítima dessa situação de trabalho. Isso é um aspecto coletivo da categoria. No aspecto individual, na cartilha, tem toda uma orientação, primeiro, da gente poder identificar: será que eu estou sendo vítima? Será que eu estou sofrendo assédio?
que tipo de assédio que eu estou sofrendo, porque ali a gente transcreve cada um dos tipos de violência que nós temos psicologicamente vivenciado desse mundo do trabalho. E aí, a partir dessas situações, não individualizar é fundamental. Por isso que o papel do sindicato é ímpar, é amplo, é macro. E aí, a partir dessa participação do trabalhador no coletivo do sindicato, dos engenheiros, como o sindicato pode desenvolver essas ações com o DIESAT, através das formações, através dos estudos e da pesquisa? O DIESAT está aqui para isso. O DIESAT tem esse material para poder ajudar no que for preciso. Dá para vir fazer uma atividade, uma oficina? Estamos aqui para isso. Este é o papel do DIESAT. Como é que a gente pode acolher todos os trabalhadores dentro dos sindicatos? Porque, veja bem, o DIESAT não desenvolve direto com os trabalhadores, mas com as categorias. Como é que a gente pode desenvolver um diálogo? Como é que nós podemos orientar? Tudo isso que as meninas fomentaram. Como é que a gente pode ampliar, inclusive de vítima, a também trabalhadores acolher outras vítimas, trabalhadores e trabalhadoras? Então, tem toda essa perspectiva. E aí, a partir deste contexto, como nós, enquanto sindicalistas, podemos ocupar essas situações coletivas, né? Da discussão da política pública, da discussão das implementações de legislações de vigilância nos locais de trabalho. Como é que a gente pode discutir com o Ministério da Saúde? Como é que a gente pode discutir com o Ministério do Trabalho? Como é que a gente pode... Isso quando eu falo a gente, enquanto categoria, enquanto sindicato. Como é que a gente ocupa esses espaços? Então, tudo isso perpassa por um processo contínuo, mas neste primeiro momento, para o trabalhador e para a trabalhadora engenheira vítima da violência, essas denúncias estão possíveis dentro do material da cartilha, e o sindicato é um espaço que nos une. Então, ocupemos o sindicato, vamos marcar reuniões, vamos dialogar e tudo mais. E depois a gente convida também o sindicato, Rita, se você me permite, antes de passar para a Josi e para a Paty. O DIESAT recentemente vem participando de um diálogo com a Unicamp, com o Ministério Público do Trabalho, denominado Rede Margarida. É um espaço que tem diversas categorias discutindo exatamente a situação dos transtornos mentais e suicídio. Então, estão sendo levantados materiais de todas as formas, do DIESAT, da Unicamp, do Ministério Público do Trabalho, dos conselhos de saúde, dos comerciários, dos bancários, dos aeroviários, de todas as categorias unidas no enfrentamento dessa violência. Então, recentemente foi colocado, a gente tem as informações no site do DIESAT, a gente convida vocês aí, www.diesat.org.br. DIESAT é com T mudo, tá? E tudo isso que o Edu traz nos faz refletir também agora para o lado de dentro, né? Como tu comentou, a questão das empresas, né? Acho que olhando, sim, para os seus sindicatos, acho que é primordial isso, mas também quando a gente fala na comunicação, com as campanhas efetivas, né, mês a mês, quando a gente contrata um trabalhador, a gente pergunta, né, quais os objetivos, o que ele pensa, né, então acho que é fundamental que quando a gente está com ele no dia a dia dentro da empresa, também busque dialogar e ter esses espaços de conversa, esses espaços de diálogo, buscar, além da informação externa, mas internamente, campanhas internas das próprias empresas, com cartilhas, panfletos. Geralmente, hoje, a maioria das empresas tem rede social, tem um canal do Instagram, um Facebook, um site. Então, aí também é um espaço de divulgação sobre a saúde mental, sobre aspectos de prevenção relacionados à saúde mental, de como promover a saúde mental dentro das empresas. Então, esses canais de comunicação internos dentro das empresas também é fundamental que a gente possa alimentá-los enquanto gestores, empregadores. Além do externo, acho que olhar para dentro também é fundamental nesses aspectos. Como o Edu e a Paty estão falando aqui, né? Então é necessário que haja essa compreensão, né, dos fenômenos que desencadeiam tanto o sofrimento físico como o psíquico dos trabalhadores. Então, é informação para ação. Quanto mais acesso ao conhecimento, melhor para o trabalhador, né? Ele vai saber identificar, né? Ou nele, ou nos seus colegas, o tipo de sofrimento que estejam sendo desencadeado dentro do espaço do trabalho, né? E aí,
como o Edu falou, é preciso ocupar os espaços, né? Os espaços do controle social, de participação social. Então, o trabalhador, juntamente às comissões, né, intersetoriais de saúde do trabalhador e da trabalhadora, juntamente aos CERESTs, aos Centros de Referência de Saúde do Trabalhador, né, podem fazer ações de promoção da saúde através de ações de vigilância, né, da VISAT também. Então, a rede toda pode fortalecer esse cuidado ainda mais, né, com o trabalhador, juntamente com os sindicatos, e promovendo diversos tipos de ações, né, além das fiscalizações, né, a produção de cartilhas, como o DIESAT está fazendo, a produção de panfletos, de publicações, de formações, mas convidamos e reforçamos ainda mais esse convite que o DIESAT faz, né? Participe conosco das nossas formações, das nossas produções que estão disponíveis, né, no nosso site, tá? Filie-se ao DIESAT, venha fazer parte dessa caminhada conosco também. Quero agradecer assim, muitíssimo a vocês pela disponibilidade, pela atenção conosco de participar desse CESP Entrevista, mas agradeço assim, pessoalmente pela riqueza das informações que eu recebi hoje. Muito, muito bacana mesmo, viu? Deixo aqui uma palavrinha agora para os três se despedirem, na ordem que eu estou vendo aqui. Patrícia, Eduardo, Josi. Agradecemos, enquanto DIESAT, enquanto equipe DIESAT, de participar desse momento informativo para os trabalhadores e trabalhadoras. A gente sabe da importância que é discutir a saúde mental no trabalho, então a gente convida esses trabalhadores, os movimentos sindicais, para participarem conosco do DIESAT e para a gente discutir lá dentro do DIESAT também a saúde mental. Então é fundamental, assim, que a gente tenha esses espaços e que seja disseminado, assim, ainda mais esses momentos, né, de diálogo, de conversa, de troca de saberes, né, não só da saúde mental, mas de outros aspectos relacionados, né, à saúde do trabalhador e das trabalhadoras. A gente precisa acolher os trabalhadores e a escuta é fundamental, mas também permitir que eles falem. Então, esse é um canal fundamental para que a gente possa ter de diálogo, de trocas. Obrigada, Rita. Eu que agradeço, Patrícia. Rita, é só agradecer. Gratidão a você por ter estreitado de novo esse elo entre o sindicato e o DIESAT, né? De longa data, o Sindicato dos Engenheiros do Estado aqui de São Paulo foi uma das entidades que participaram do processo de criação do DIESAT, então, para nós é de um contexto muito significativo, né? Então, convidá-las a estarem conosco no DIESAT, como bem citou Patrícia, né? E gratidão, né? Ninguém solta a mão de ninguém, seguimos juntos na luta aqui, e o DIESAT é o saber de cada um e de cada uma, inclusive de vocês que hoje estão aqui conhecendo também o DIESAT. Então, venham conosco, participem de todos os debates, acessem todos os materiais do DIESAT para que a gente possa pluralizar esse saber e seguirmos juntos na luta. Somente agradecer mesmo, Rita, muito obrigada, tá? Foi um diálogo muito bom que nós tivemos assim, né? Nós aqui somos apenas 3 de uma equipe enorme, uma equipe que compartilha seus saberes, né, diariamente. Então, aqui, ficamos nossos agradecimentos em nome da equipe do DIESAT, né? E estamos à disposição de fortalecer cada vez mais os laços, né, com os movimentos sociais, com os movimentos sindicais, tá? Estamos à disposição. Obrigada. Eu que agradeço mais uma vez, quero dar os parabéns ao trabalho de vocês, não só pela cartilha, mas por essa dedicação para uma questão que é literalmente vital. Muito obrigada mesmo. E muito obrigada também a você que acompanha a mais esse CESP Entrevista. Fique de olho nas redes, porque sempre temos conteúdos bacanas, como essa entrevista com essa equipe técnica maravilhosa do DIESAT. Até a próxima!